Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, só Ele pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, e Ele te livrará do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas asas, e sob as suas asas encontrarás refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite. Você não temerá a flecha que voa de dia. Você não temerá a peste que se move sorrateira nas trevas. Você não temerá, o texto diz, a praga que devasta ao meio-dia. O texto diz: 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada atingirá você. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Ele deu ordem aos seus anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os caminhos por onde você andar. Com as mãos, os anjos te protegerão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão, você pisoteará a cobra, o leão forte e a serpente. E assim diz o Senhor a seu respeito. Ele diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei. Porque Ele me ama, eu o protegerei. Porque Ele conhece meu nome, por isso eu o protegerei. Quando Ele clamar a mim, eu darei resposta para ele. Quando ele passar pela adversidade, eu estarei com ele. Vou livrá-lo e vou aproveitar essa situação para honrá-lo. Darei a ele uma vida longa e mostrarei a ele a minha salvação. Existe um engano plantado na mente dos crentes. Não nessa geração. Esse é um engano antigo. O engano de que se você for de Deus, se você levar Deus a sério, se você andar certinho, o mal não virá contra você. Isso é um grande problema, porque isso estraga a nossa filosofia, isso estraga a nossa crença. Porque por mais que você se esforce, uma hora ou outra, você faz uma besteira ou outra. E você conserta. Mas a besteira foi feita. E toda vez que o mal bate na sua porta, em vez de você correr para Deus e dizer: Senhor, me socorre porque o mal me visitou, você diz assim: se eu tivesse direitinho com Deus, o mal não me visitaria. Então sabe o que você faz? Em vez de se armar para que o mal que veio pare, você se entrega e deixa o mal destruir sua vida. Por quê? Porque a crença está errada, a filosofia está errada, o jeito de pensar está errado, o jeito de interpretar as escrituras está errado. Quando as pessoas leem o Salmo 91, elas chegam no geral no final do Salmo 91. E é por isso que muita gente coloca o Salmo 91 aberto. Porque quando elas chegam no final do Salmo 91, elas chegam com uma conclusão certeira de que se eu for de Deus, não tem mal contra mim. Se eu for sincero, não tem mal contra mim. Duas conclusões erradas. Primeiro, você é de Deus, mesmo quando você faz besteira. Quando você erra, você ainda é de Deus. Conserta. Eu adoro o povo da Bíblia hoje, porque quando eu comecei, a minha cabeça estava afetada pela filosofia errada, pelo pensamento errado. Então quando eu comecei a andar com Deus, eu achava aquele povo da Bíblia um povinho muito chato. Porque o povo da Bíblia é gente igual a mim e a você, e eles faziam umas coisas
Começa a ler a Bíblia, veja a besteira que Adão faz. Ai, que raiva. Aí eu vejo a besteira que Caim faz. Aí vejo a besteira que Noé faz. E que Cão faz. E que Sem faz. E que Moisés faz. E que Josué. Todo mundo da Bíblia fala o personagem, eu te falo o erro que os caras cometem. São tudo gente igual a mim e a você. Mas sabe o que a religião plantou na nossa cabeça? Que o povo da Bíblia é tudo um bando de certinho, que eles não erram. E que a gente tem que fazer certinho também. E aí quando você erra, você diz, eu acho que eu não sou muito de Deus. Você é de Deus. Mas eu errei, pastor, conserta. Toma postura, levanta a cabeça. Errou, conserta. Toma postura, acha o caminho, bota a vida no altar. O segundo erro que nós cometemos, o primeiro é esse, achar que eu vou dar conta de ficar certinho. Não vou. Quando eu errar, eu conserto. O segundo erro é que quando eu estiver certinho, o mal não me atinge. Eu preciso te contar isso. Sabe qual é a maior sede do mal? O maior desejo dele é pegar o certinho. É quem está mais correto, é quem está mais andando, é quem está mais buscando, é esse que ele quer derrubar mais. Jesus fez promessa para os seus discípulos. E a promessa foi: quando vocês estiverem comigo, vocês serão perseguidos, serão caluniados, serão insultados. Se te perseguirem nessa cidade, vai para outra. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim foram perseguidos os grandes profetas que vieram antes de vós. Quanto maior profeta é você, maior a luta. Jesus chamou seus discípulos no canto e disse: no mundo tereis aflições. Então é mentira do inferno de que se você estiver certinho, o mal não te persegue. O mal está no mundo, contra todo mundo, contra os certinhos e os erradinhos, contra os bonzinhos e os malzinhos. O mal é mal contra todo mundo. Dá uma olhada na vida, mas com a cabeça aberta, porque nossa cabeça foi treinada para não ver. E como foi treinado para não ver, a gente não vê. A gente vê o que foi ensinado a ver. E aí, quando a gente vê uma pessoa tudo direitinho na vida dela, a gente diz: está prosperando. Você não sabe o perrengue que o indivíduo está passando. Não sabe. E você nem quer saber, porque tem que concordar com o que você já pensa. Quando você vê alguém cuja vida está dando certo, você sempre pensa, deve estar com a vida direitinho no altar. Às vezes está tudo enrolado, todo arrebentado, afundado, e está dando certo. Dar certo e dar errado é só um detalhe na vida de todo mundo, na vida de todo ser humano. Coisas dão certo, coisas dão errado o tempo todo. Então é mentira do inferno plantado na sua cabeça que se você andar direitinho vai dar tudo certo. Não, às vezes dá errado. A promessa de Deus não é que o mal não te persegue. A promessa de Deus é que quando, não se, quando o mal te perseguir, Ele estará com você e você vencerá. Se você olha para Israel no Velho Testamento, você percebe que de vez em quando Israel estava em pecado assim bem pesado mesmo, os portais espirituais abertos, vinham inimigos terríveis contra eles, e eles perdiam as batalhas. Haviam outros momentos em que eles estavam bem com Deus, andando na presença de Deus, como por exemplo na época de Josafá, na época de Davi. O povo estava alinhado com Deus, inimigos poderosos vinham contra eles, e eles venciam. A diferença não é se o inimigo vem ou não vem, o inimigo sempre vem. A diferença é que quando você está bem, você vence. Quando você está mal com Deus, você não vence, porque a força para vencer vem de Deus. Mas Satanás conseguiu armar um truque para você perder a batalha, mesmo quando está bem com Deus. Ele armou um truque.
Ele plantou na sua cabeça que quando você estiver bem com Deus, o inimigo não vem. Isso é uma filosofia, um entendimento errado. E aí você acredita que se você estiver bem, o inimigo não vem. E aí você está bem e o inimigo vem. Quando o inimigo vem, você estando bem, você começa a se perguntar, a se questionar, por que ele veio? E aí você tem duas escolhas. Ou eu estou em pecado, ou ele furou o bloqueio de Deus, passou pelos anjos, e Deus não deu conta de segurar ele. Se a sua fé estiver bem, você não vai querer acreditar que ele venceu Deus. Então você vai começar a procurar pecado. Ainda bem que você vai encontrar, porque eu vou te contar um segredo: toda vez que você procurar pecado, você vai achar. E se você não achar, porque não procurou direito. Porque é isso que é ser gente, isso que é ser humano. Ser humano é assim. E você precisa se lembrar que foi precisamente por isso que Jesus veio e morreu no nosso lugar. Porque a gente não dá conta de manter nossa própria justiça. Por isso Jesus nos deu a proteção dele, o couro dele, a couraça dele. Porque ele cancela o mal que há em nós, pela graça que há nele. Satanás tem nos enganado e nos feito pensar que se a gente estiver andando em fidelidade, não terá mal. Mas tem mal, e tem mal sempre. A questão é só se você vence o mal porque confia em Deus, ou se você não vence o mal porque não confia em Deus, mas o mal vem. A questão é buscar Deus quando ele atacar. A questão é chamar Deus para dentro da nossa guerra. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com Israel é que quando o inimigo aponta no horizonte, Israel nunca disse que o inimigo era de Deus ou era Deus. Israel sempre reconheceu: aquele inimigo é meu inimigo, ele me odeia, eu odeio ele, nós estamos disputando a mesma terra. Senhor, me socorre contra o meu inimigo. Nosso inimigo ficou subjetivo, tem subjetividade demais na nossa relação com o nosso inimigo. E a maioria das vezes em que o inimigo bate a porta, a maioria das vezes em que tem mandinga feita contra nós, em que tem feitiçaria contra a nossa casa, nossa família, nosso lar, nossos bens, a maioria das vezes que o mal se levanta, nós não percebemos que o mal se levantou e nós chamamos o nosso inimigo de Deus, de destino, de irmão, de família. Nós não conseguimos perceber. Por isso Paulo insiste escrevendo aos Efésios, dizendo: nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra principados, potestades, governadores do mundo das trevas, exércitos espirituais da maldade que operam no mundo espiritual. Escuta isso. Yahvé é o sustentador de todos os mundos desde sempre. Todos os seres criados precisam comparecer diante dele para receber energia. Por isso, o livro de Jó diz que os filhos de Deus, falando dos anjos, comparecem diante dele periodicamente para recarregar a bateria. Todos os seres criados comparecem para receber. Esse é o momento de adoração deles. Por isso, quando Deus cria o homem no Gênesis, toda tarde Adão tinha que estar diante de Deus. Satanás, em algum momento da história dele, ele descobriu um jeito de recarregar a bateria dele longe de Deus. Satanás descobriu uma forma de sugar a energia da criação, tirar a energia de outras criaturas, em vez de ir direto a Deus. E me parece que ele também descobriu um jeito de distribuir a energia que ele sugava. Ele conseguia dar energia para os seus, tirado da própria criação.
E ele tentou nos contaminar com isso. Quando Satanás tenta Eva no jardim do Éden, ele diz para ela: não, você precisa de Deus nada. Deus quer ser muito grandão. Você pode viver sem Ele. Você pode ser Deus também. Todas as vezes que nós comparecemos diante de Deus para adorar, para buscar a face dEle, a energia dEle nos fortalece. E nós ficamos firmes para vencer o nosso inimigo. Todas as vezes que nós nos deixamos convencer de que a gente dá conta sozinho da nossa própria vida e não buscamos a Deus, nós nos enfraquecemos e começamos a imitar Satanás, tirando energia de outros lugares. O mundo espiritual separa dois grupos: os que recebem energia de Yahvé, os que são sustentados por Ele, que estão destinados a morar com Ele eternamente, e os que buscam energia em outro lugar e que estão condenados a ir para uma dimensão chamada Hades, chamada inferno, onde não tem energia alguma, aonde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga, aonde há um ardor de falta de sustento eternamente, porque eles escolheram não receber de Deus. Quando nós nos reunimos para adorar e para buscar a face dele, o mundo espiritual entende de que lado estamos. Eu quero desafiar você a adorá-lo. Adorá-lo com o coração aberto, adorá-lo voluntariamente, porque a adoração que flui do trono, ou que flui para o trono e que recebe a energia que flui do trono, é uma adoração voluntária. Por isso que Paulo diz que Deus ama quem dá com alegria. Não é porque Deus está precisando de nada de você, não. É porque o seu doar cria a ponte por onde Deus vai derramar a sua glória. O profeta Isaías disse uma coisa interessante. Isaías disse: desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele. Sabe qual é a diferença do nosso Deus para os outros deuses? Todos os outros deuses, todas as outras divindades que o Novo Testamento classifica como principados e potestades, todos eles, sem exceção, quando se relaciona com os homens, suga a energia deles. Todas as outras divindades, exceto a nossa. Nossa divindade, quando a gente se encontra com Ele, quando a gente adora Ele, Ele dá energia para a gente. Ele trabalha para a gente. Ele fortalece a gente. Ele se derrama na gente. Sabe aqueles que servem a Satanás? Quando eles comparecem diante das trevas, eles saem de lá sugados, sem força, porque eles são a senda do inferno. Satanás está cultivando gente para sugar a energia deles. Ele se alimenta disso. Mas o nosso Deus não. Nosso Deus não tira nada da gente. Nosso Deus dá. Quando a gente chega diante dele, Ele nos recarrega, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa.